E você, com certeza, já recebeu alguma cobrança indevida, né? Isso é muito chato. Pois bem, o número de reclamações e denúncias desse tipo de cobrança vem aumentando. O Procon Alagoas, inclusive, o Procon Alagoas informa que aumentou 200% só nesse semestre. São bancos digitais, empresas de abastecimento de água, cosméticos, bom, tem de tudo, né? E acredite, essas empresas estão negativando indevidamente o nome de alguns clientes. Vou ao vivo com o repórter Alan Garcia, que vai nos explicar, inclusive, o que fazer nessas situações, porque é prejuízo e constrangimento, sem contar aquelas ligações abusivas, né, o tempo todo, por mais que tenham botado agora um 0300 lá, né, 0303, para dizer que é, enfim, de ligação e tal, mas sempre incomoda, né, Alan? Incomoda bastante, Edson. Eu mesmo já estou com, eu acho que já tem uns 5 ou 7 números desses 0303 bloqueados aqui no meu telefone. Porque o que passam de ligações para a gente todos os dias não é brincadeira, viu? E quando eles começam a cobrar uma dívida que você não tem, ou uma dívida que você já quitou, existia, mas você foi lá, conseguiu com sacrifício quitar essa dívida. Mas eles continuam dizendo que você deve aquele débito. Aí vem o constrangimento, vem o aborrecimento. O que fazer? Continua negando, porque afinal de contas você não tem aquela dívida, ou você vai lá e paga para acabar com essa história e depois vai recorrer na justiça? Qual a melhor situação? Qual a melhor alternativa? Eu conversei com um representante do Procon daqui de Alagoas para entender melhor quais são os nossos direitos. Vamos assistir. Como o próprio nome sugere, é quando o consumidor ele realmente não deve absolutamente nada ao fornecedor, aquela empresa que está ali importunando aquele consumidor com a cobrança, né? Isso pode se dar quando o consumidor ele tem algum tipo de relação prévia com aquela empresa ou até mesmo quando ele não tem, né? Ou seja, inexistindo qualquer motivo para aquela cobrança. Muitas vezes o consumidor ele até tem relação com essa empresa, como por exemplo uma concessionária de serviço público, né? Uma conta de água, por exemplo, ele efetua o pagamento daquele boleto, daquela mensalidade, e ele continua sendo cobrado pelo pagamento daquele boleto ou daquela mensalidade. O Procon recebeu nesses últimos dias, nessas últimas semanas, muitas reclamações de consumidores dizendo que já estavam quites com aquela dívida ou que não tinham dívida nenhuma, mas estavam recebendo essas cobranças. Diante de reclamações assim, o que o cliente deve fazer, pode fazer para começar a acabar com esse incômodo, né? Essas ligações, essas cobranças? O consumidor ele deve, antes de tudo, juntar absolutamente todas as provas dessas cobranças, de que essas cobranças estão sendo realmente realizadas. Muitas vezes essas cobranças acontecem até por ligações existentes, então caso o consumidor tenha a oportunidade de até mesmo gravar essa ligação, isso vai facilitar muito a prova na hora de qualquer medida, seja ela administrativa ou judicial, e com essas provas em mãos, procurar as medidas administrativas ou judiciais para que cessem essas cobranças. O consumidor ele pode estar procurando, né, a plataforma consumidor.gov.br, procura se a empresa que está cobrando ele está cadastrada na plataforma e abre uma reclamação, tudo isso é feito de forma 100% online. O consumidor ele pode também estar procurando o Procon Alagoas, né, abrindo a sua reclamação para que a gente apure de fato se essa cobrança é regular ou não, e caso essa cobrança seja irregular, para que o Procon ele possa aplicar as sanções administrativas cabíveis, dentre elas uma pena de multa, né? E também o consumidor ele pode estar ingressando com a sua ação no juizado especial, né? Ou se for um caso mais complexo, na justiça comum, para poder requerer a indenização por danos morais por conta dessa cobrança indevida. Em alguns casos, os clientes pagam aquela cobrança, mesmo sendo uma cobrança indevida. Que direitos ele tem dentro dessa situação? Realmente há esses casos, né, que o consumidor, para parar de ser importunado, incomodado, né, por essa situação, ele acaba pagando, né, aquela dívida, mesmo sabendo que ela é indevida. Nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor,
ele prevê a possibilidade de você ter a devolução desse dinheiro em dobro. Ou seja, além daquela quantia que você já pagou, uma quantia igual em dobro, né? 2 vezes. Mas para isso é preciso ter as provas. Exatamente. Sempre que possível, o consumidor ele deve se resguardar de todas as provas, porque isso vai facilitar demais o acesso dele a esse direito. Como colocou aí esse representante do PROCON, é importante a gente juntar as provas de que quitou aquele débito, acionar a justiça, acionar o PROCON, não é, Edson? Para que a gente tenha os nossos direitos assegurados e a empresa seja punida e, quem sabe, até a gente receber uma grana no fim dessa história. Eu volto com você.